Oi, gente, tudo bom com vocês? Lembra que eu estava falando um pouco no outro estudo sobre a criação do homem e da mulher? E aqui eu quero relatar como é que aconteceu, ou como que Deus criou a mulher, né? Ele fala assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todo o gado e as aves do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e a esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-lhe a Adão. E disse a Adão: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado. Do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne só. E ambos estão nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, ali não tinha, eles eram bem inocentes, entendeu? Não tinha maldade, não tinha esse sentimento de vergonha. Mas lá no capítulo 3, ele vai falar que a serpente que ela fez era a mais astuta do jardim, né? E ela chegou na mulher e falou assim, ó: é assim que Deus disse, não comereis de todo a árvore do jardim? Porque Deus falou que não pode comer das árvores, né? Não das árvores todas, né? Daí ela falou assim: disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. No meio. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha como que o inimigo, ele engana as pessoas, torcendo o que Deus deixou, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estás nu? Comeste tu da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E poreis inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela
todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da tua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui no 2 ele fala como foi formado e qual o propósito que Deus fez nós mulheres, né? Foi para que tivesse a disjuntora. Muitos entendem que a gente seria submissa ao ponto de se calar diante de muitas coisas, mas aqui Deus não tá falando que a gente é para se calar e ser mandada. Aqui é para a gente completar, né? Ser a disjuntora, ajudadora do seu marido, né? E aí, só que aqui, Deus deu ordem para Adão. Quando Deus fez Adão, ele deu ordem primeiro para Adão, para que ele cuidasse de todos os animais, desse nomes, e ele é o cabeça ali. Então, ele tinha todas as instruções de Deus. E ele, com certeza, falou para Eva que ela não poderia comer daquela árvore. Mas ela foi lá e ela foi induzida, né? Ouviu a voz de Satanás e foi lá e comeu o fruto. E não só comeu, como deu ao seu marido, e o seu marido também comeu. Então vem um ponto aqui que a gente tem que entender, né? Primeiro que Adão e Eva, eles eram inocentes como uma criança inocente. Eles não tinham pecado, eles não tinham vergonha, porque eles não tinham pecado, não sentiam isso. Então, mas eles tinham a oportunidade não, podemos dizer, ele tinha o livre-arbítrio, sempre teve, de aceitar ou não. Ele foi instruído, Deus falou para ele que não pode, e ele sabia que não podia. Então, quando a mulher dele, ele falou para a esposa, e mesmo assim ela fez isso, o que ele não poderia fazer? Não comerei, não vou comer, porque Deus falou que não é para comer, que eu vou morrer. Mas quando fala aqui morrer, porque quando Deus nos criou, Deus não criou a gente para morrer. Mas por a desobediência do homem, toda a humanidade sofre hoje, né? Nós não temos mais a vida eterna, então a gente vai morrer, né? Então isso aí foi por causa das consequências do passado, lá da época de Adão. Então ali, o que acontece? Quando Deus fala assim para Adão, né? Por que você comeu? Ah, foi a mulher que tu me deu. Quando falou a Eva falou que foi a serpente. E ninguém nunca falou, eu senti vontade, eu queria e comi, né? E eu ofereci para Adão. Poderia ter falado isso, né? E Adão poderia falar, não, eu também tive interesse de conhecer. Mas não, eles preferiram falar que foi culpa do outro, mas nunca olhou para si mesmo e falou, não, eu sou culpado, eu fiz porque eu queria, eu sabia que era errado. Não falou diante de Deus isso, pôs a culpa em alguém. E não é diferente do nosso tempo, porque a gente também faz as mesmas coisas. É mais fácil eu falar que a culpa é da pessoa, que eu errei, do que eu falar que a culpa é minha, porque eu errei. E eu sabendo disso, eu fiz porque eu quis, né? Mas aqui foi o que aconteceu desde o princípio. Então, esse aí fica um ponto aí para vocês estar aprendendo e conhecendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!